Valores culturais da natureza representam um elo vital entre a história, a memória e a identidade de diversos grupos sociais. Esses valores abrangem uma gama de saberes e práticas que conformam ligações culturais materiais e imateriais com as paisagens e os elementos da natureza, formando vínculos de pertencimento. É lamentável que esses aspectos tão relevantes socialmente ainda sejam pouco compreendidos e levados em consideração nas estratégias de conservação. As áreas protegidas, embora cruciais para a preservação da biodiversidade e de amostras dos ecossistemas, foram muitas vezes criadas com base na dicotomia entre cultura e natureza, que permeia as políticas públicas, a ciência e a estrutura do pensamento moderno. A temática dos valores culturais da natureza está fundamentada no reconhecimento dessa intrínseca ligação entre essas dimensões. Então não dá para abordar esse assunto sem admitir que a natureza tem gente e perceber que muitas áreas rotuladas como selvagens foram, na verdade, mantidas, conservadas por comunidades que as habitavam e, em muitos casos, ainda habitam, com suas distintas culturas, conhecimentos ecológicos e modos de vida adaptados ao ambiente em que estão inseridos. Portanto, reconhecer povos e comunidades tradicionais que vivem em determinadas áreas protegidas e reconhecer o seu papel para manter a integridade dessas áreas é parte fundamental de qualquer esforço relacionado com essa temática. No Brasil, apesar dos avanços no reconhecimento de que muitas unidades de conservação de proteção integral, os parques, reservas biológicas e estações ecológicas, foram estabelecidas sobre territórios tradicionalmente ocupados por povos e comunidades, a presença de moradores no interior dessas áreas foi por décadas invisibilizada. E mesmo com os avanços globais consolidados sobre esse tema que determinam o respeito aos direitos desses grupos sociais na gestão das áreas protegidas, no nosso país esse tema segue sendo objeto de polêmica. Esse debate reflete uma forte oposição entre diferentes visões ideológicas sobre o papel da sociedade na conservação da natureza, confrontando mitos e paradigmas. Esse assunto vem sendo objeto de pesquisas, livros, estudos acadêmicos e relatórios da gestão pública faz mais de 30 anos. Os direitos dos povos e comunidades tradicionais, no entanto, não foram ainda adequadamente consolidados. Os territórios indígenas estão ameaçados com a tese do marco temporal e as populações tradicionais não indígenas enfrentam desafios ainda maiores, porque os instrumentos que garantem os seus direitos são mais frágeis. As políticas para esses segmentos na nossa sociedade são relativamente recentes e não estão bem difundidos. Eles não são amplamente conhecidos nem pela sociedade em geral, nem pelos grupos sociais que podem ser considerados como comunidades tradicionais, nem pelos servidores dos órgãos ambientais e muitas vezes nem pelo próprio poder judiciário que deveria defendê-los. Além dos povos formalmente reconhecidos no arcabouço legal brasileiro e as comunidades que estão abrangidas nas instâncias representativas, há vários outros grupos ainda não reconhecidos, que são de autoidentificação recente ou que ainda não reivindicaram uma identidade coletiva. Nos últimos anos, vem emergindo novos grupos de povos e comunidades tradicionais dos conflitos com as unidades de conservação. Eles protagonizam processos complexos que o aparato dos órgãos ambientais muitas vezes não está preparado para lidar e que pode ter dificuldade de compreender. Exemplos disso envolvem o caso dos coletores de capim-dourado na Estação Ecológica do Jalapão, no Tocantins, dos ilhéus das Ilhas Várzeas do Rio Paraná, no Parque Nacional da Ilha Grande, no Paraná, do povo dos Peraus, no Parque Nacional Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, das comunidades catingueiras, que eram habitantes do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, das famílias que habitam os povoados do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e muitos outros. Situações dramáticas que se perpetuam há décadas, acirrando conflitos desnecessários
e que destacam a urgência de uma abordagem mais inclusiva e sensível às complexidades das relações entre cultura e natureza nas estratégias de conservação. Cientes de todo esse cenário, em novembro de 2023, durante o 11º Simpósio Brasileiro de Áreas Protegidas e Inclusão Social, realizado na USP, em São Paulo, fizemos um evento paralelo intitulado Novas Populações Tradicionais em Unidades de Conservação de Proteção Integral. A proposta foi reunir representantes desses grupos para compartilhar suas histórias e desafios, fomentando a formação de alianças entre povos e comunidades de diferentes regiões do Brasil, instigando também pesquisadores e gestores de unidades de conservação a se engajar no tema, enfrentando-o dentro das suas áreas de atuação. Nesse encontro foi elaborada uma carta-manifesto em defesa dos povos e comunidades tradicionais das unidades de conservação de proteção integral, que foi apresentada no final do evento. Esse momento foi registrado em vídeo e está disponível aqui no YouTube, o link vai ficar aqui na descrição. A partir dele é possível acessar o documento escrito na íntegra e também um formulário para aqueles que quiserem endossar o documento e se juntar a esse movimento, ajudando a mostrar que os parques têm gente. Juntos buscamos registrar e divulgar memórias que podem ter sido silenciadas pela historiografia oficial e negligenciadas nos instrumentos das unidades de conservação para propor estratégias para a integração desses grupos sociais na gestão dessas áreas, à luz de uma perspectiva decolonial. Esse tema traz à tona uma problemática complexa que envolve situações diversificadas, mas que tem em comum o fato de tratarem de grupos sociais que vivem nessas categorias de unidade de conservação desde antes da sua criação. Grupos que, além de não terem sido considerados nos processos de instituição dessas áreas, foram e continuam sendo, em alguns casos, alvo de ações que desrespeitam seus modos de vida e direitos fundamentais, muitas vezes promovidos pelos próprios órgãos ambientais. A identificação e a caracterização dessas situações e a construção de acordos com os grupos que têm seus territórios tradicionais sobrepostos por unidades de conservação são agendas importantes para enfrentar essa problemática, mas elas seguem enfraquecidas e não priorizadas nos planejamentos governamentais. Abordar adequadamente essa temática dentro dos órgãos gestores das unidades de conservação exige que os seus servidores sejam capacitados e que adquiram conhecimentos e habilidades específicas que lhes permitam fazer uma leitura integrada entre natureza e cultura. Para isso é essencial investir esforços para promover essa qualificação. As iniciativas de celebração de acordos entre povos e comunidades tradicionais das unidades de conservação precisam ser expandidas, ganhar escala. Os exemplos bem-sucedidos que existem, eles não podem ser tratados como casos isolados, eles devem inspirar ações mais amplas e principalmente ações estruturantes. Lembrando que as estratégias precisam ser dialogadas e definidas em colaboração com os grupos sociais afetados, é necessário também promover espaços para esses encontros e para essa escuta ativa. Eu sou Érica Fernandes Pinto, pesquisadora e gestora pública, há mais de 20 anos envolvida com essa questão e comprometida em confluir, convergir as políticas de conservação da natureza com os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Quem me conhece sabe que esse é um assunto pelo qual eu tenho muito interesse e conheço bem. Mas essa trilha do canal Valores Culturais da Natureza, intitulada Parques Tem Gente, convida a conhecer mais dessa problemática pela voz daqueles que vivem ela no seu dia a dia. Os primeiros vídeos trazem depoimentos de membros de povos e comunidades tradicionais que participaram do SAPIS lá em São Paulo e que ajudaram a elaborar a Carta Manifesto. Mas a porta fica aberta, com a possibilidade de agregar novos conteúdos de outros grupos que se identifiquem com a proposta e queiram contribuir para esse movimento. O assunto é quente, um tanto indigesto, mas urgente
e necessário. Parques têm histórias, memórias, vínculos de pertencimento, ancestralidade, espiritualidade, cultura e natureza. Parques têm gente.